é a Adriane. Vou começar falando sobre como que ocorreu a ocupação do campus urbano. Bom, isso aqui são as etapas de cada coisa que a gente vai falar. E essa aqui é uma frase que a gente coletou para dar uma breve introdução. O projeto emblemático da Grande Paris, o Cluster Paris-Saclay, é uma força motriz para a inovação da indústria francesa e europeia, inspirada pelo sucesso do Vale do Silício. O ambicioso projeto de cluster de ciência e tecnologia está sendo criado no Planalto do Saclay, tem 3 componentes principais: científico, econômico e regional. Agora eu vou começar a explicar o que é o Planalto do Saclay. A localização é na França, né? Dentro da Ile-de-France, que é uma das 18 regiões administrativas da França. E a gente destacou esse rio porque o Planalto do Saclay ele ocorre justamente dentro dessa geografia formada por esses rios aqui, na verdade, são o e o Ibete, mas esse daqui é o Merenais. Bom, aqui mais ou menos mostra a localização do que está aparecendo direito na imagem, mas ele fica ao sul de Paris e próximo de Versalhes, no distrito do departamento de Gerson, e pega um pouco também no departamento de Yvelines. Bom, como eu disse, a ocupação ela se dá justamente entre esses 2 rios, né? É um platô, mas ao mesmo tempo, nesses vales aqui dos rios, ele tem uma inclinação que chega de 15% a 25%. Ele está localizado mais ou menos uma altitude de 155 metros de altura, tem 13 quilômetros de extensão e 6 quilômetros de largura. Uma área equivalente a 5.000 hectares. Bom, por que eu falei, né, dessa questão geográfica? Tudo começou quando veio lá Luiz, ele queria fazer o Palácio de Versalhes, e para abastecer as águas de Versalhes, eles construíram uma rede hidráulica no Planalto, que fica no ponto mais alto de Versalhes, para abastecer todo, e o Planalto, por conta dos rios também, ele era um pântano. Então, eles criaram essa rede hidráulica para abastecer toda a área de Versalhes. Aí, aqui é um projeto, deixa eu ver que fica mais fácil. Então, no século XVI, foi realizada uma rede de drenagem no platô para o fornecimento de água para as fontes do Jardim de Versalhes. Essa rede era composta por 32 quilômetros de canais abertos, 3 quilômetros de canais canalizados, 9 quilômetros de aquedutos e 6 lagoas. Dá para ver as lagoas que eles criaram. E esses aqui são os aquedutos. Aí, como a área ela era antes... Ela era um pântano, né? Então praticamente inutilizados. Depois dessa drenagem, eles descobriram uma terra muito fértil. Então, a partir daí, começou a agricultura. A agricultura começou a desenvolver no platô. Pode passar. Aqui é uma imagem só do aqueduto. Esse daqui é o projeto que eles fizeram na época, no século XVII. Pode passar. Aqui, mais uma vez, eu mostro a localização, então, do Planalto de Saclay. Ele fica localizado aqui nesse cinturão verde. O cinturão verde ele foi estabelecido pela Agência do Espaço Verde em 1976 para a manutenção e preservação dos espaços naturais periurbanos. E em 1990, ele começa a abranger a área da agricultura, que é o caso, então, de Paris-Saclay. Aqui é uma linha do tempo, mostrando os marcos das instalações, porque, além da agricultura,
teve... Com a agricultura, na verdade, eles começaram... teve essa contenção para a expansão urbana, né? Por conta da agricultura. Porém, foram instalados, por exemplo, a construção de aeródromos, teve a construção do aeroporto, e por conta do aeroporto ele já começa a ter necessidade de urbanização, né? Aí, em 1952, a Comissão de Energia Atômica foi construída lá, então já começaram a entrar os institutos de pesquisa. Por exemplo, aí tem várias universidades, eu destaquei algumas importantes, por exemplo, a Escola Politécnica. Em 2001, eles criam, por conta dessa questão da urbanização, eles criam essa associação de agricultores, que é para poder ter essa participação social, depois a gente fala mais para frente, mas, enfim, então, além da questão da agricultura, tem também a questão desses centros tecnológicos, científicos que foram se instalando. Então, em 2005, teve o início da Operação de Interesse Nacional, por conta do potencial econômico que a área tinha. Porém, tem essa questão da urbanização, então sempre ficou nesse impasse de urbanização e agricultura. Outros institutos importantes, por exemplo, o Soler, em 2007, Sarkozy ele anuncia a reestruturação do platô, por conta da questão econômica. Em 2009, já tem um projeto da Gran Paris, da metrópole. Em 2009, teve o concurso já para o projeto do cluster de Paris-Saint-Clair. Em 2010, eles fazem as EPAPs, que a gente vai explicar depois, e a ZEPANAP, que é a área de proteção agrícola. Acho que é isso. Mais para frente, a gente explica melhor. Aqui dá para ver, então, o que é, né, projeto territorial de Paris-Saint-Clair. Esse amarelo aqui, por essa comunidade de desenvolvimento, e as EPAPs, que foi, então, estabelecido em 2010, como disse anteriormente, que é essa área aqui. Então, essa área todinha de operação urbana, de interesse nacional, ela não pega só aqui a comunidade de Paris-Saint-Clair. Vamos passar. Aqui, a gente colocou esse mapa só para mostrar, não dá para ver, né, direito, mas a quantidade de empresas, tanto aqui eles dividem, por exemplo, aqui líder de economia, aqui é de energia, saúde, TIC, mobilidade e aeroespacial. Então, para ver como que, além da agricultura, tem todo esse potencial econômico para a região. Pode passar. Então, por conta disso, né, eles identificaram esses polos econômicos e criaram, então, as EPAPs e estabeleceram esses 3 centros esses 3 campos urbanos como âncora para o desenvolvimento. Porque esses institutos, eles foram se instalando na região gradativamente, porém, eles eram desconectados. Uma grande área, tudo desconectado. Então, a ideia é fazer dessa grande área um polo econômico. Para isso, eles querem integrar tudo isso, né? Como integrar tudo isso? Aí eles têm a primeira estratégia, que é a questão do metrô, essa linha verde aqui, ó. Então, essa linha verde, ela liga toda essa região aqui da EPAP, liga todos esses centros de polos econômicos, e também liga Paris. Então, também conecta Paris. E o campus urbano, que é o nosso estudo de caso, ele foi, então, desenvolvido para poder fazer, para ancorar tudo isso. Como âncora. Aí a gente pesquisou um pouco também sobre o projeto vencedor daquele concurso inicial, em 2009,
que é do MDP, esse Michel Desvigny, né? Ele é um escritório de paisagismo. E aí a gente vê como que foi importante para o desenvolvimento do projeto e os pilares que eles definiram nesse projeto inicial para o cluster, eles tentam utilizar isso para o projeto do campus até hoje, assim. E aí, alguma das principais coisas, essas imagens aqui, eles analisaram as principais paisagens do Planalto e eles tentaram permanecer nessa coexistência entre as áreas agrícolas e também esses sítios universitários. Uma dos partidos deles é afirmar essa identidade perimetral da região. Então, as áreas que eram áreas agrícolas, áreas naturais e outros espaços verdes, eles queriam reafirmar esses espaços e engrossar também, na questão de atuar na preservação. Outra coisa também é a questão, que isso que eles chamam de geografia ampliada, né, que é prolongar essas áreas arborizadas, e também existia uma gradação da paisagem artificial para a paisagem naturalista dessa geografia ampliada. E aí eles citam nesse projeto, né, que não se trata da construção de um parque, mas de uma espécie de paisagem entre os campos verdes, né, e os campos desses parques tecnológicos, né, das universidades mesmo. Aí, isso é a localização, o campus urbano que a gente vai estudar, né, ele fica nessa parte do platô, que está próximo de Versalhes, né, e está a 26 quilômetros do centro de Paris, também está perto do aeroporto de Paris. Aí aqui, mostrando essa amplitude, isso aqui é toda a área de atuação da EPA e da Operação Nacional, né, que é a CFUN, e aqui são os 3 distritos principais e ficamos desenvolvendo, e a gente adotou mais como nosso recorte de estudo também. Acho que no próximo, isso. São esses 3 os DACs, né, que a gente vai explicar melhor, que são como eles organizaram o planejamento e gestão, dividindo em 3 distritos, né, para isso. Bom, o enquadramento do parque, a gente, então, determinou que a gente reconheceu que é um modelo de inovação de LC muito bom, porque ele tem os atores do governo, da universidade, empresa, tem a questão da sociedade, a participação social para desenvolvimento desse projeto, e também o meio ambiente, né? Toda essa questão do meio ambiente. Bom, deixa eu só ver isso aqui. O projeto de Paris Saclay se destaca por ser de interesse nacional. Ele se desenvolve em parceria com as autoridades locais de rede urbana e de trânsito. Então, todos esses atores, o Conselho Regional de Trânsito, o Conselho Departamental de Gestão, território da metrópole, intermunicipalidades e municípios médicos. Com a Universidade de Paris Saclay, com o Centro de Pesquisa Pública e Privada e com as empresas que estão ali presentes. Além disso, considera a participação social de da sociedade e de agricultores nas decisões individuais. Isso aqui, esses 27 municípios e 3 aglomerações, é o que faz parte das EPACs. Então, nosso distrito está dentro dessa comunidade urbana de Paris Saclay. Aí esses são os instrumentos de gestão, né, que eles acharam para organizar todo o território. A EPA, esse estabelecimento de desenvolvimento público de Paris, que é esse consórcio, né, privado. Aí as funções deles são essa concepção de projetos, a aquisição dessas terras, a negociação dessa construtibilidade com a comunidade e também uma transparência com a comunidade, né? Eles colocam um pilar desse processo da comunicação com a comunidade como algo muito forte. Aí a Operação de Interesse Nacional, ela divide esses locais estratégicos do projeto, né? E aí, no território mesmo, a gente identifica as zonas de desenvolvimento concertado, que são as ACs.
E atualmente tem 4 áreas já definidas, que é a de Molon, a da Escola Politécnica, a de Versalhes e de Corderilha, e tem umas 5 áreas também em fase de desenvolvimento. Aí alguns destaques de Paris Saclane, do que a gente identificou, esse desenvolvimento de território, considerando que ele está numa área de grande urbana, que é uma característica muito importante dele, e também esse desafio de construir um espírito de inovação, conciliando a vida urbana e essas áreas agrícolas, naturais e esse espaço verde, né? Que eles tentam fazer isso pelo instrumento das ETNAs, que é as áreas verdes. Esses são os 4 pilares que constam no site da Universidade de Paris Saclay, né, do campus, vamos dizer assim. Então, por exemplo, desenvolver de forma sustentável. Redução significa, vamos dizer, o objetivo principal, redução de emissão de carbono, nesse caso. Até parafraseando aqui, né, uma frase recentemente dita no nosso passado aqui, né? Se houver uma meta, nós vamos ultrapassar essa meta. Está dizendo aqui que em abril... Não, desculpa aqui. Está dizendo que, segundo o regulamento ambiental de 2020, iriam haver reduções de carbono nos anos 2022, 2025, 2028 e 2031. A EPA Paris Saclay exige que todos os operadores internos sejam pelo menos 1 ou 2 vezes à frente desses níveis previstos na RE 2020. Certo? Por exemplo, o promotor, eu entendo como sendo, vamos dizer, investindo em próprias habitações, não, deverá ter pelo menos 40% de sua área útil integrando materiais de origem biológica no edifício, ou seja, estrutura de madeira e por aí afora. Acompanhar o centro acadêmico. Centro de pesquisa e ensino superior de excelência global. Qual que é a meta? Grande meta deles. 68.500 estudantes, 16.000 pesquisadores, 4.600 alunos de doutorado, a partir de 360 laboratórios, e uma meta, assim, vamos dizer, uma parte desse material é traduzido. 4 prêmios Nobel, né? Tomara, consigam, né? E 11 medalhas Fields, ou seja, esse seria o centro acadêmico. Acelerar o desenvolvimento econômico. Ela mobiliza, vamos dizer, setores estratégicos. Quais são? Tecnologia de informação, comunicação, saúde, energia, aeronáutica, entenda-se, segurança, defesa, né, do território e mobilidade. Por último, animal, território. Seria animal, território. Um vasto ambiente de vida onde as pessoas vivem, trabalham e ou estudam. Um parque de diversões onde se possibilitam encontros humanos entre habitantes, pesquisadores, estudantes, agricultores, empresários, para experimentar, criar, inventar e inovar. Uma dinâmica que se desenvolve no seio de uma natureza patrimonial, agrícola, incomparáveis e protegidas, contribuindo assim para a singularidade do projeto. Resumindo toda essa ópera, seria o seguinte: um laboratório de tamanho natural propício ao surgimento de um novo modelo urbano. Bom, falar do uso do solo, né? Então, como visto, para conseguir um ambiente denso, compacto, também a habitação, tem as empresas, os serviços. Depois, quando a Gil for explicar os distritos, ela vai mostrar direitinho, dá para ver os usos de solo direitinho. As universidades, e aqui é a zona de proteção ambiental. Então, aqui não dá para ver direito, mas tem um outro mapa que mostra direitinho como que é feito a delimitação
do projeto urbano entre as áreas verdes. Aqui é uma que mostra, né, a porcentagem de área verde toda a região de Paris Claire. A mobilidade, eles têm um planejamento para todos os ativos, né? Mobilidade ativa. Para carro, eles buscam mitigar o uso do carro pelo uso do metrô, então tentar mitigar o máximo possível a entrada de carro dentro do distrito utilizando essas estratégias de mobilidade. Tem ônibus, né, e o metrô que eu acabei de falar, além de proporcionar a redução da necessidade de mobilidade do uso de automóvel, graças à mistura funcional dos usos, né, por conta disso, de forma coerente com o transporte público e graças a uma rede de mobilidade suave e articulada com os transportes públicos. Desenvolver a mobilidade ativa, fortalecer o transporte público em torno de centros de interligar, né, esses centros, dois centros econômicos, organizar os serviços de logística urbana para reduzir a entrada de veículos de transporte nos bairros e antecipar os usos futuros. Aqui são as linhas de metrô que existiam. Pode passar. E aqui é a proposta deles. A Grande Paris ainda não chegou. Isso aqui, essa primeira ainda não chegou, né? Não vai chegar. Não, esse, inclusive, está no nosso cartaz ali, que é um dos grandes motivos de críticas, né? Críticas, nem tudo são flores. Deixa eu ver, fala para o Por que isso? Porque todos se sentem, de certa forma, principalmente o pessoal que está vindo de Paris, dos grandes centros, se sentem, vamos dizer, entre aspas, né? Agora, não podemos atestar 100%, mas se sentem isolados. Mostra um exemplo que a gente conseguiu numa reportagem no Le Figaro, que eu acho que hoje é só digital, né? Não é nem papel mais, né? Um exemplo que foi citado lá foi que uma vez teve uma nevasca forte, então, não sei o que, ficou tudo modilhado lá. Ninguém conseguiu sair lá de dentro. Tá? Não sei se dá para ver direito, mas esse aqui é o planejamento que eles incluem tanto a questão do ônibus, né, quanto a mobilidade ativa. Então, eles criam caminhos para ligar todo o campus. Não é aleatório esse projeto. Aqui é o projeto do lixo, que mostra, né, a integração da mobilidade ativa aqui entre as árvores. Aqui são as linhas de ônibus dentro do distrito. Sobre dentro, né, dessa operação da EPA, esses são os territórios que eles gerem, eles fazem a direção. Aí a gente vai abordar esses 3 campos urbanos, que seriam, né, o distrito de Molon, da Escola Politécnica e o de Orsi, e também as EPNAP, que é a nossa zona de proteção natural, agrícola e florestal. Aí, primeiro, a gente tem o distrito de Molon, que é esse campus aqui, esse campus urbano. Os 3 campos urbanos estão aqui, né? E aí está falando aqui para a direita. Ele tem uma área de 337 hectares e, no total, né, com as áreas verdes, mais de área de construção são esses 870 mil metros quadrados. Aí, pelo programa que eles mostram, né, no site, né, que eles nos documentos também, a gente fez uma distribuição de quais usos eles apresentam principalmente, né? Então, a maior parte é universitário, tem uma grande parte também empresarial, e eles também pensam em comércio, serviços e equipamentos públicos, né, em roxo, e aí a habitação familiar tem 180 mil metros quadrados, e a habitação estudantil, 90 mil metros quadrados previstos, né? Não estão todos encontros, não estão todos construídos já, alguns são em fase de projeto ainda. Ele é desde 2012, né, que é esse distrito. Aqui é o master plan dele. As principais coisas
que eles buscaram essa proximidade do transporte público, que eles chamam de encurtar as distâncias, para que as pessoas usem menos o carro, né, o transporte individual. E também os espaços partilhados em áreas acadêmicas, que é para que as pessoas e as empresas pudessem se comunicar mais, né, e ter essa interação para eles criarem um senso de comunidade, porque não existe, né, isso tem que ser criado, esse senso de pertencimento ao próprio local. Aí, a gente vai mostrar os principais edificações dentro desse distrito. A gente tem aqui no centro a Central Supelec, né, que é uma universidade, e também a ANS, que trabalha, né, nessa área de pesquisa aqui na Central, e também empresarial, esse centro de pesquisa da Danone também, ele é recente, e também é uma das edificações mais importantes assim, dessa área. E também a gente tem bastante exemplos de habitação estudantil, vários projetos de habitação estudantil, como essas duas aqui, que já estão construídas. Além desses, a gente identificou vários equipamentos públicos e também comércios, né, serviços locais que eles tentam colocar no território. Esses equipamentos públicos são principalmente para atrair a população, para que tenha escola, tenha creche, né, tenha um ginásio esportivo, essas coisas. Aqui é o grupo escolar, esse aqui é o centro aquático também, que está com uma previsão de inauguração em 2024. Esse centro escolar foi o primeiro equipamento público entregue em Molon, no distrito. Também tem o parque, que está aqui no centro, né, dentro do centro do distrito. E aí a promessa, né, da linha 18, do Gran Paris, que é da linha, de ser, a partir de 2026, essa seria, acho que é a estação. A estação, a construção da estação nesse distrito. Aí a gente falou também sobre a habitação familiar, esse projeto, que é o lote NE2. O que a gente achou principalmente foram os requisitos, né, que eles dão para esses projetos serem desenvolvidos para os escritórios que querem participar. Nesse caso, são 132 unidades habitacionais. Eles utilizam de concurso de arquitetura, né, da seleção de projetos, e essas foram algumas dos requisitos que a gente encontrou. Aí, uma das principais coisas é esse método construtivo, né, que a gente achou da madeira, que eles exigem 50% da superestrutura em madeira. Essa participação cidadã, né, essa abordagem, edifícios de baixo carbono, e também uma diversidade de formas e de tipos dos alojamentos. São os requisitos, né, que estão lá localizados aqui nessa área. Aí depois tem o distrito da Escola Politécnica. A área útil dela é de 877 mil metros quadrados, que é bem parecido com o distrito de Molon também. Ela está localizada aqui, mas está, né? O Molon provavelmente está aqui, ela está aqui, aí por Benfica está aqui no meio. O distrito da Escola Politécnica, ele tem principalmente, engloba, né, principalmente atividades econômicas, esse uso é bem maior, percebeu? E também, e a gente tem uma população, né, que é 10 mil estudantes, 15 mil ativos, né, trabalhadores, 3.500 habitantes. Aqui, esse é o master plan do Distrito da Escola Politécnica, são vários master plans. E aí, o que eles contam, né, da história é que se desenvolveu principalmente a partir da Escola Politécnica, que está localizada dentro do centro, e aí, que é de 1986. Ele foi se adensando e estendendo para o oeste, principalmente. Aqui é onde eles querem fazer a linha, né, onde está a estação desse distrito, da linha 18. Então, no setor oeste está tendo uma urbanização ainda, e ao norte eles tentam trabalhar com edifícios um pouco mais, equipamentos maiores, para fazer essa transição também para a área da Orbis, né? Que aí eles concentram equipamentos da engenharia ecológica para fazer esse seguinte para a organização também.
As habitações, elas estão concentradas mais nessa área aqui também, e porque eles falam para ficar mais próximo da vegetação aqui embaixo e para melhorar a qualidade de vida, né, ter atividades ao ar livre. Aí a gente achou esse mapa de solo deles, que é interessante, que dá para ver realmente como que o programa está no território, né, como ele dispersa o território. E aí, então, reforçando os pontos, né, que existe de baixo carbono, a mobilidade de baixo impacto, de curtas distâncias, e também esse desenvolvimento de energias renováveis locais. E aí eles dão bastante atenção para a fotovoltaica e para a geotérmica. A gente vai falar muito para frente. Aí os principais projetos e edificações desse distrito tem o EDF Lab, que está aqui para cima, né? Está junto com esses equipamentos maiores, então, mais próximos da Orla. Sistema incubadora das empresas, que é sobre aquele playground para Recycler, que é uma forma de tentar atrair startups e outras empresas. Ali também sobre outras edificações de ensino superior e pesquisa, e escola politécnica. Essa aqui, que também está no nosso cartaz, está localizada aqui bem no centro. E também tem vários equipamentos públicos, com essa intenção realmente de atrair a população, né, que tenha os serviços que eles precisam para realmente morar lá. Esse é o projeto da Futura Estação 18, ainda é um projeto, não existe. Esse pavilhão, esse porquírio já foi entregue. São coisas bem recentes, assim, a gente consulta pelo site e fala, foi entregue em 2023 agora, ou 2022, são indicações bem recentes. E, por último, o distrito de Corbeil-Ville, que é o campus Orsay, ele, por enquanto, ele é o mais recente, então, tem poucas coisas construídas, mas tem principalmente atividades econômicas e habitação estudantil. Ele é uma área de transição, acho que ele está entre os dois distritos da Escola Politécnica e do distrito de Molon, e já são mais antigos, né, tem mais coisas construídas e desenvolvidas. Esse distrito, ele tem bastante relação com as EPNAF também, né, com essas áreas agrícolas, e ele tenta fazer retomar esses princípios paisagísticos do Michel, né, que a gente falou, e usar essa grande borda assim, como uma paisagem útil do campus. Eles ainda não têm muitos projetos construídos, né, mas principalmente o Hospital Paris-Saclay e o Complexo Desportivo Universitário. Aí as unidades habitacionais, que tem bastante área prevista, né, o principal programa desse distrito. Esses são os requisitos das unidades habitacionais. Eles se retomam, né, são bem parecidos com o do outro distrito que a gente mencionou, do lote E2. Tem as 50% da estrutura em madeira e também priorizar materiais de origem francesa, né, para o local mesmo. E 100% da madeira utilizada por igrejas de floresta geridas de forma sustentável. Ali são alguns requisitos ambientais, né, com base nas taxas, né, e nas legislações deles. E aí, uma exigência também diferente dessa é que cada alojamento tem pelo menos um espaço privado ao ar livre, uma varanda, né, alguma coisa assim. Aí as diretrizes ambientais estão relacionadas com essa área das EPNAF, proteção natural, agrícola e florestal. Eles têm uma legislação bem grande, bem ampla, explicando isso, mas os três principais objetivos dela manter a coletividade agrícola, proteger e valorizar os espaços naturais e desenvolver as ligações entre essa área protegida e as áreas urbanas, né, fazer esse diálogo. E na próxima slide tem um mapa. Esses são os três distritos que a gente estudou, do campus urbano, e essa é toda a área que engloba a zona de proteção natural, agrícola e florestal.
Então, as áreas agrícolas aqui, pelo que a gente pôde apurar, tem fazendas aí que são altamente produtivas. Tem uma outra, vamos dizer, outra região, se não me engano, acho que é outro ponto de vista, não sei se é esse gráfico específico, que já é uma coisa, vamos dizer, mais transitória, né? Entre o que seria fazenda e o que seria urbano, e tem umas outras áreas mais entre as florestas, onde a produção é menor, né? Você me ideia, o rendimento médio de trigo hoje, o Planalto Sacré está à frente da média europeia, da média na França, consequentemente, né? E de outras regiões aí, ao longo da própria França, coisa assim de 30 pontos, 40 pontos na frente. Então, quer dizer, é uma alta produção agrícola, e no caso, principalmente cereais, né? Outro detalhe que eu achei interessante também, nessa ZPNAP aí, por exemplo, vamos dizer, existe uma preocupação do trânsito das máquinas durante a época de colheita, pelas estradas internas aí, de tal forma que não prejudique o movimento, o deslocamento para quem está indo para o campo, para a área urbana. Quer dizer, existe toda essa preocupação, né? Quer dizer, a gente vê aí tanto problema de escoamento aí no Brasil, tanta coisa, né? Então a gente fica realmente ser um exemplo a ser seguido. A gente deixou até um estudo interessante sobre essa área que a gente ia falar sobre taxa de carbono, nitrogênio, no solo, eles têm alguns artigos sobre isso também, eles fazem esse controle analisando essas taxas. Aí, sobre as diretrizes ambientais ainda, a gente pegou algumas diretrizes, né, que eles adotam para designar as áreas de borda. Eles consideram o ambiente natural, então, um dos principais ativos. Aí uma das coisas que a gente achou nessa região aqui, né, é a conservação dos castanheiros para preservar essa continuidade entre os espaços na área que já existe lá. Eles também estavam fazendo esse berçário da paisagem, eles estavam fazendo viveiros nessa área de árvores, que na verdade iriam para os distritos, essas árvores. Valorizaram o canal de Corberville, que está localizado aqui, para reforçar o seu corredor ecológico. A gente vai ver, acho que foi o slide, sobre o corredor ecológico, eles fizeram algumas estruturas enterradas para ter essa passagem da fauna por essa área, para que a área urbana não seja um obstáculo, né, para a fauna, para fora. Então, tem que ter um estudo de como se dá o corredor ecológico. A gente pode voltar um só aqui, não consigo. Aí, que seria isso, né? Valorizar a rede verde e azul, para integrar esses objetivos, para que a cidade, né, a urbanização não seja um obstáculo. E aí, outra coisa também é sobre a gestão da água, né? Essas bacias de retenção no distrito da Escola Politécnica, eles colocam 7 piscinas. E também a gestão dos lagos, né? Tem essa gestão dos tanques para manter a biodiversidade desses locais, das áreas úmidas. Essa gestão dos tanques, inclusive, é porque existe muito processo de eutrofização ao longo dos lagos. Então, existe todo um trabalho em cima do tratamento. Gestão da água, eu acho que é a grande, vamos dizer, instituído um plano em 2011. Esse plano só não ficou completo, a única coisa que não funciona completamente é na parte do tratamento das águas residuais. Eles estavam contando, em 2011, com essa estação de tratamento de esgoto aqui na Paris Sacré, não ficou legal. Desculpa, foi feito no Google Earth, não ficou legal. Essa aqui está Paris Sacré. Aqui está a estação de tratamento de esgoto que não foi complementada. E aqui estão hoje os 2 centros de tratamento de esgoto, aqui é Paris, né? Aqui estão os 2 grandes centros de tratamento de esgoto, onde vamos dizer, direcionado hoje a coleta de resíduos. Então, isso estourou aí em 2011, essa questão ali do plano dele. Mas o plano deles, conforme nós já falamos aí, a Adriana, o Júlio, consiste basicamente no quê? Nas águas pluviais. É uma região
com alta incidência de chuvas, inclusive, vamos dizer, com esses pluviométricos dentro desse espaço aqui, altamente variáveis, sujeitos a alagamento. Então, existe toda uma preocupação também, como já foi mostrado até agora, de canais, tratamentos de águas de chuva, lagoas, tratamento de águas de lagoas, principalmente porque, pelo que nós podemos apurar aí, grande parte da água tratada vem da onde? Vem da bacia do Sena. Ou seja, vem através de adutoras, por favor, me corrija se foi o que a gente conseguiu apurar. Vem da bacia do Sena, através de adutoras, onde alimenta isso aí. Então, realmente, quer dizer, se tratando, vamos dizer, de águas tratadas, a grande diretriz, né, é a utilização de água potável para, na medida do possível, atender somente necessidade dos usuários. Né? Água de chuva, esse tipo de coisa. Agora, por favor, eu não consegui a informação a nível de tratamento de água de chuva se tornar potável. Isso eu não consegui. Ok? Bom, por fim, né? Aí, resumindo tudo o que a gente falou, então, no pilar da sustentabilidade ambiental, tem a conciliação entre a expansão urbana e a preservação de áreas naturais, agrícolas e florestais, a redução da pegada de carbono, desenvolvimento de economia circular, promoção da biodiversidade, apoio à renovação energética, que eu vou mostrando daqui a pouco a geotérmica, que eles utilizam energia geotérmica para aquecimento frio e para aquecimento e para esfriamento do sistema. Gestão sustentável de recursos hídricos, projetos de recuperação ambiental, exigências ambientais para projetos de edificação. Esse aqui é só um esquema, né, de como que eles utilizam a energia geotérmica. Então, eles pegam a água quente, com cerca de 30... Eu não sei explicar direito, porque eu não me aprofundei muito. Mas eles utilizam essa água quente para esquentar, ajudar a esquentar as águas e também para esfriar, para sistema de ar-condicionado. Aproveitar o calor recuperado e energia geotérmica para atender às necessidades térmicas locais é a solução idealizada pela ZEPAP para o campus urbano Paris Saclay. Localizado a 700 metros de profundidade, com uma temperatura média de 30 graus Celsius. O projeto permite 62% de produção de calor renovável. Um minuto? Bom, sustentabilidade ambiental, conciliação entre a expansão urbana. Já falei isso aqui? Tem dois? Já falei. Tá, gente, muito importante isso aqui, a questão do selo que eles têm. Então, tem essa abordagem da Eco Cartier, que apoia atores da para conseguir o selo de certificação, o território tem que atender aos princípios de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Então, tanto o ZAC de Moulon como o distrito da École Polytechnique já possuem esse certificado. Sustentabilidade social, já falou sobre ativação urbana. Seria as ações. Por último, sustentabilidade econômica, só para dizer que o projeto tem um investimento inicial de 3,5 bilhões de euros, estado da construção da linha do metrô, Paris Saclay, alavanca econômica essencial para a França, como a gente disse inicialmente, desenvolvimento de setores estratégicos, tecnologia, informação, comunicação, saúde e energia, 40%, possui 40% dos empregos de pesquisa pública e privada. Atualmente, a França, ela se posiciona, está na 12ª posição de inovação global, e o cluster está entre os 8 centros de inovação mais poderosos do mundo. É isso. Assim. Eu agradeço vocês, mas fala só rapidamente sobre literatura, o que vocês encontraram? Acadêmica, cinzenta? Então, na verdade, a gente utilizou mais a metodologia, acho que Snowball, né? A gente vai puxando um na outra.
Então, tem, sim, alguns artigos, principalmente desse autor aqui, bastante, mas, assim, esse Tedesco, mas tem mais literatura cinza, né, que é pelos sites Os documentos também, né? os documentos, que eles informam. mas tem muito documento, né, que eles têm. Então, aí a gente ficou mais... Porque, na verdade, esses artigos eram mais criticando essa questão da agricultura, da paisagem. Então, a gente focou mais no documento para poder fazer o levantamento, né, das coisas que tinham lá. Legal. Excelente, muito obrigada. Excelente aprofundamento que vocês fizeram, muito bom mesmo. Acho que na verdade, todas as equipes acabaram não se apresentando, mas só para avisar para o pessoal que está assistindo online, que todas as equipes têm alguém que é mais da área acadêmica, alguém que está ligado à área de projetos, de empresas, né, de urbanismo, tal, que fazem projetos urbanos, e alguém que tem técnico no setor público, principalmente da Prefeitura de Campinas, né? A maioria são da Prefeitura de Campinas, com exceção de uma pessoa do Espírito Santo. Mas, então, acho que isso deu também uma visão diferente, né, para todas as equipes. Então, vou passar agora para as questões, fazendo a mesma coisa, né, porque a gente já está meio adiantado na hora, para a gente conseguir terminar meio-dia. Vamos começar com as questões aqui da sala, e daí as questões que tiverem online, a gente vai anotar tudo e vai depois mandar. Inclusive, só falar uma coisa aqui para o pessoal que está online, como eu vou receber uma lista do e-mail de todo mundo que assistiu online, eu posso, inclusive, mandar as respostas depois para todo mundo. Mas podem anotar aí as questões no chat, que eu vou receber. Silvia. Então, eu fiquei interessada, nunca teve tanta Silvia junto, né? É difícil, mas aqui tem 3, né? Eu fiquei interessada na parte lá dos corredores ecológicos, porque eu percebo que, de forma geral, eles falam assim, vamos alocar as áreas verdes perto da população. E, ao mesmo tempo, eles falam que tem corredor. Isso no outro parque também. Dá a impressão que não tem fauna, né? Porque vai pôr todo mundo perto da área verde, como se tudo fosse um parque urbano. Foi a primeira vez que eu vi aparecer algum dado sobre fauna, passagem de fauna. Eu queria saber se em algum lugar da literatura vocês tinham algo mais detalhado sobre isso, sobre essas passagens de fauna, ou a convivência da fauna com a urbanização, já que é um lugar que está numa franja urbana, do rural para o urbano mesmo, né? Se vocês conseguiram localizar, que depois eu tenho algum interesse. Sim, essa parte de detalhes, posso passar o link, né? Foi citado aqui, a ZPLAF. Se você entrar no site da Vila Paris Sagré, tem uma expressão que você citou, tem um ícone, onde é exclusivo dessas ZPLAF. Lá cita tudo isso aí. Mas eles mostram alguma dificuldade nessa gestão, nessa convivência ali? Alguma coisa, né? É pouca coisa. Lá está mais desenvolvido, né? A gente se aprofundou tanto, mas tem aqui, né, nessa imagem também dá para ver, né, como seria essa conversa, né, entre a fauna e a urbanização está chegando, mas eles têm mais detalhado, existe material mais detalhado, mas o que a gente viu mesmo é essa situação, né, sobre essa preocupação da passagem, que entrou como diretriz. Obrigada. Então, alguém aqui gostaria de fazer algum comentário, perguntas? Eu queria fazer uma pergunta, professora. Sim. Assim, a gente também vai falar do parque francês, né? Então, essa flora toda que tem ali, essa parte verde, ela já tinha ou ela foi incorporada ao longo do tempo? Uma das... Tanto que é uma das críticas, né? Porque, por exemplo, a partir do momento que foi criado o parque, né? A partir do momento que foi criado o parque, quer dizer, houve essa invasão, inclusive, de área agrícola. Era um pântano, né, antes, mas tem toda essa, tá vendo essa área verde aqui, ó? Uma parte de floresta.
E aí a agricultura ela se desenvolveu aqui, que eu acho que era parte do pântano. O polo que você tinha falado. Né? Isso, é. Nos anos 1990, tal, quando começou mesmo o embrião da coisa, aí é crítica. Uma coisa que é interessante, que é a diretriz do escritório de varejo, né, que foi fazer o concurso, a diretriz deles é de reforçar as áreas já existentes. Então, se aquela é uma área agrícola, então vamos reforçar ela. Se é uma área verde, uma urbana, então ele seria para adensar essa área, né, ao invés de impor um novo uso naquele local. Então, que pelo menos o projeto, né, ele tenta fazer de que esses campos sejam inseridos entre os vazios, né, porque esses vazios também seriam muito importantes. Ele cria essa transição, né? Ele Entre faz uma campos, e aí ele cria uma borda de floresta para agricultura. Tem esse mapa bem interessante. Seria um percentual, mais ou menos, de área verde? Tem aqui, que é aqui. Isso aqui já existe. É melhor. Então, essa 39% aqui já era urbana, né? São espaços agrícolas, é o verde mais claro, espaços naturais e as áreas. Espaços naturais seria em torno de 17% a 20%. Né? Naturais, né? A maior parte mesmo é agrícola. Vai ser agrícola. Em lugar que tem tanta área restritiva à ocupação, né? Como é que fomentaram o espaço vazio, assim? Como é que fez valer a pena? O presidente, em 2017, 2007, a grande intenção era criar um vale do silício dentro da França. Entendeu? Então, ele injetou 3,3 bilhões de euros. Já é uma região que tinha, né, alguns pontos da escola politécnica, né? Aí eles quiseram fazer isso em torno dessas instituições. De áreas públicas para atrair a população. Eu acho que tudo começou, né, com a implantação do aeroporto, depois teve a Comissão de Energia Atômica, que parece que os agricultores não queriam. Aí o presidente veio. E aí com ele começou a brotar todos os outros centros de pesquisa e tecnologia. E aqui mostra o potencial econômico que tem a região, né? Tudo isso é empresa. É que aqui no Brasil eles olham assim, nem vale a pena por lá, não vai sobrar nada. Então eu fico pensando, como é que lá conseguiu tão pouco espaço? É que acho que a gente considera útil. Exatamente, a parte mesmo do distrito é pouca. 50% da área já está com restrição, nem a conta não fecha. Vale a pena por nada lá, ocupar com nada. Não dá para fazer empresa, não dá para fazer moradia, não dá para fazer nada, né? Então, eu fico pensando... Mas a estratégia deles é adensar de forma compacta, colocar mobilidade. Investimento, né? É o grande desafio, o novo território urbano. Mesclaram ensino, pesquisa, indústria, laboratórios, área agrícola. É a nossa ideia aqui. Posso só falar uma coisa que eu estive lá, né? Mariano também. Então, o que a gente vê... Peraí, deixa eu ir para cá para o pessoal poder me ver. No Paris Sinclair, e vamos ver se vocês estão de acordo. É que era um território e que já estavam localizadas as âncoras. E o que eles criaram foi uma espécie de uma cola que ligasse essas âncoras, né? E em termos do que eles chamam de cada rodovia, né? Um framework para que a vida cotidiana possa acontecer lá. Porque esse era um dos grandes problemas. O trânsito, todo dia de manhã para chegar lá e para sair de lá. E aí eles resolvem que seria interessante se as pessoas morassem lá. E a habitação não é feita apenas para os estudantes e para os pesquisadores, mas ela é feita também para outras famílias. Inclusive, quando nós estivemos lá, o cara que nos recebeu, né, o Jeremy, né, ele falou assim, não, a gente acha que tem apartamentos aqui, que inclusive famílias de pessoas que trabalham em Paris vão achar interessante comprar, porque quando o metrô estiver pronto, vai valorizar e eles vão ter uma facilidade para ir trabalhar em Paris
Mas aí eles já têm um apartamento num lugar que tem uma maior qualidade de vida do que você vive em Paris. Então, eles querem atrair, inclusive, famílias que não necessariamente estão ligadas ao ecossistema de inovação. Eles querem ter uma diversidade. Por isso, até que tem bastante habitação social, né? E acho que isso é uma coisa interessante. O que vocês acham? Só me levantar uma dúvida que tem. Coberville parece unifamiliar, é isso mesmo? Habitação unifamiliar? Aquele projeto específico que a gente viu, acho que era muito familiar. O concurso, né? Que eles... O que especificamente, que o restante aparece habitação coletiva, mas o Coberville aparece unifamiliar, até em amarelo. Vai na habitação. Não. Aqui, né? Unidades habitacionais unifamiliares, é isso mesmo? Porque é uma contramão no mundo, né? Falar em unifamiliar. Compacto não combina com unifamiliar. Então é coletivo. Talvez seja para famílias. Para família. Famílias que não é para estudantes. Sim. É que em Mulan estava bem claro isso. Não, Só eu acho que deve ser para famílias. Só para vincular essa questão da habitação. Você pode Dar uma checada, daí vocês corrigem os focados. Mas pegou bem importante. Mais alguém tem Acho que tem a questão da Gabriela, que ela falou da questão de morar e não trabalharem. Então, eu vi uma parte que eles falam da questão de Paris, né? Que como Paris já está saturado, então tem esse incentivo também das pessoas saírem ali da grande metrópole e morar num lugar onde tem maior contato com a natureza. Então, tem esse tipo de incentivo que eles fazem mesmo. Mas aí a mobilidade ela é fundamental, né? Porque sem isso não tem como. Não tem como. Sem o metrô não tem como. Ter um incentivo para as pessoas se mudarem para lá. 26 quilômetros. Só que é um trânsito. É bem pertinho, né?